Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Um Deus vingativo. Boa noite, Luciano e amigos ouvintes. Há muitos anos eu lutava contra algo que parecia me consumir por dentro. Uma raiva descontrolada de tudo e de todos. Eu tinha apenas 16 ou 17 anos e estava naquela fase da adolescência em que tudo parece irritar e qualquer situação se transforma em um campo de batalha. Mas no meu caso era diferente. Eu não sabia como me controlar. Era como se uma tempestade rugisse dentro de mim, sempre à espera de um gatilho para explodir. Eu me lembro bem das incontáveis brigas na escola. Não eram os outros que me provocavam. Na maioria das vezes, era eu quem iniciava as discussões por coisas banais. Uma palavra atravessada, um olhar demorado, até mesmo o tom de voz de alguém era suficiente para me lançar em uma explosão de fúria. A minha família, preocupada com esse comportamento, decidiu agir. Mas, ao invés de me levar a um psicólogo, optaram por outra abordagem: buscar ajuda na fé. Meus pais, bem-intencionados, acreditavam que frequentar a igreja regularmente e me aproximar de Deus ajudaria a acalmar o meu espírito turbulento. Assim, eles começaram a me levar a missas, encontros religiosos e, ocasionalmente, a conversar com o padre. No entanto, quanto mais eu era empurrado para esse caminho, mais eu sentia repulsa. Havia algo em toda aquela atmosfera de devoção que me irritava profundamente. Nos templos, especialmente nas igrejas mais antigas aqui da cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, eu até conseguia me sentir temporariamente em paz. As construções imponentes, o cheiro das velas queimando e o silêncio solene tinham um efeito quase hipnótico sobre mim. Mas assim que eu saía, tudo voltava. A raiva, o desgosto e o sentimento de que aquela espiritualidade não era para mim me consumiam novamente. Com o passar do tempo, essa aversão cresceu. Eu cheguei ao ponto de odiar tudo o que se relacionava a Deus. Cada vez que meus pais insistiam em me levar à missa, eu fazia um escândalo digno de uma tragédia. Era como se eles me pedissem algo impossível. Se não fosse pelo pulso firme do meu pai, eu jamais teria ido. A vida, porém, tem formas misteriosas de nos ensinar. No ano de 2011, a minha única tia, irmã da minha mãe, faleceu. Ela era uma mulher bondosa, muito querida por todos, especialmente por minha mãe, que ficou devastada com a perda de sua única irmã. Sua morte trouxe um luto profundo para nossa família, e o enterro ocorreu no cemitério do Caju, na região central do Rio. Eu detestava funerais, e aquele não foi diferente. O simples fato de ver um padre conduzindo o rito me encheu de raiva. Para evitar uma cena constrangedora, eu decidi me afastar. Eu andei pelo cemitério com passos largos e pesados enquanto minha mente fervilhava de irritação. Conforme eu caminhava entre os túmulos, a minha raiva parecia crescer. De repente, eu avistei uma mulher idosa parada ao lado de um mausoléu. Ela era alta, com um semblante sério e altivo, quase arrogante. Sua postura e suas roupas, um vestido verde escuro impecavelmente elegante, faziam ela parecer uma figura saída de uma fotografia antiga. Ela me encarava fixamente e isso me irritou ainda mais. Por que ela estava me olhando daquele jeito? Sem desviar o olhar, eu continuei andando, mas algo me dizia que ela não havia parado de me observar. Quando eu olhei por cima do ombro, lá estava ela, ainda com os olhos cravados em mim. Uma raiva imensa tomou conta de mim. Eu não suportava ser encarado dessa forma, muito menos por uma estranha.
Com passos decididos, eu comecei a caminhar em direção a ela, determinada a confrontá-la. No entanto, para minha surpresa, a velha também começou a vir em minha direção. Havia algo muito estranho em sua expressão. O seu rosto era pálido, marcado por rugas profundas, e seus olhos estavam cheios de alguma coisa que eu não conseguia descrever. Quando estávamos mais próximos, eu percebi algo ainda mais estranho. A sua longa saia, que tocava o chão, não se movia enquanto ela caminhava. Era como se suas pernas não existissem, ou como se ela estivesse flutuando. Aquilo me gelou a espinha, mas o que veio a seguir foi ainda pior. Os olhos dela, antes normais, ficaram completamente negros. Uma escuridão profunda e sem vida parecia emanar deles. Sua boca se abriu levemente, e um líquido verde começou a escorrer, manchando seu vestido. O cheiro era nauseante, e o terror tomou conta de mim. Eu parei congelado pelo medo. Eu queria gritar, mas a minha voz não saía. A velha continuava avançando cada vez mais próxima. Quando eu finalmente recuperei o controle do meu corpo, eu me virei e corri como eu nunca havia feito antes. No desespero, eu tropecei e caí, mas rapidamente eu me levantei. Então eu olhei para trás para ver se ela ainda estava me seguindo, mas para minha surpresa ela havia desaparecido. O cemitério parecia vazio, mas a sensação de que algo sombrio me observava permanecia. Eu corri de volta para onde a minha família estava reunida e, sem dizer uma palavra, eu abracei a minha mãe. Foi a primeira vez em anos que eu senti a necessidade de me apegar a alguém. Depois daquele dia, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não sei se foi o trauma daquela experiência ou se meu subconsciente associou a imagem daquela mulher à minha raiva e ao meu ódio por Deus. O que eu sei é que cada vez que eu sentia a raiva subir, a imagem daquele rosto me vinha à mente e o ódio era substituído por medo. Com o tempo eu comecei a refletir sobre o que havia acontecido. Seria aquela mulher um espírito enviado para me dar uma lição? Seria uma manifestação do meu próprio ódio materializada em forma de castigo? Essas perguntas me acompanharam por muito tempo, mas de alguma forma elas me ajudaram a mudar. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu aprendi a controlar minha raiva e a viver em paz. Eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, mas hoje eu respeito muito aquilo que antes eu desprezava. Afinal, a vida tem suas formas de nos ensinar, mesmo que seja de uma maneira assustadora. Meus amigos, eu espero que a minha história sirva como reflexão. Talvez o que eu vivenciei tenha sido um aviso de que precisamos aprender a controlar esses sentimentos destrutivos antes que seja tarde demais. Tenham todos uma ótima noite. Se um anjo é assim, então como será Deus? Boa noite a todos, meu nome é Henrique e eu quero compartilhar com vocês a história mais marcante da vida da minha avó. Muitos anos atrás ela viveu algo que mudou sua fé e sua maneira de ver o mundo para sempre. Essa experiência que me foi contada em uma noite tranquila, enquanto eu cuidava dela durante as férias da minha tia, me fez enxergar a minha avó sob uma nova luz. Minha tia, que vive com a minha avó para ajudá-la, havia saído de férias e meus pais me pediram que ficasse com ela por alguns dias. Sem reclamar, eu fui até a casa dela, já que sempre nos demos muito bem e nossas conversas eram agradáveis. Foi durante uma dessas conversas que ela resolveu me contar a história de seu falecido marido, o meu avô. Ela começou deixando claro que falar sobre ele nunca foi algo fácil. Ela disse que ele era um homem infiel e que agredia psicologicamente. Embora ele nunca a tivesse agredido fisicamente, as palavras dele muitas vezes feriram mais do que qualquer agressão física. Apesar disso, no início,
Minha avó o amava profundamente e fez o possível para manter a família unida. Contudo, o álcool e as escolhas erradas do meu avô transformaram esse amor em mágoa e resignação. Meu avô trabalhava como pedreiro e era muito talentoso no que fazia. Suas obras eram admiradas e ele tinha orgulho do seu trabalho. Mas a bebida entrou em sua vida de maneira sorrateira, tomando o lugar de tudo o que era importante. Primeiro começaram as noites em que ele chegava tarde porque ficava bebendo. Depois, as noites em que ele não voltava, sendo encontrado no dia seguinte caído em ruas sujas, encharcado de álcool e vômito. Minha avó tentava ajudá-lo. Ela implorava para que ele mudasse, mas nada surtia efeito. Ele parecia ter perdido a vontade de viver. Com o tempo surgiram os rumores das traições. As pessoas diziam que ele era visto com outras mulheres em bares, e quando a minha avó o confrontava, ele a insultava, chamando-a de mentirosa e dizendo que ela estava paranoica. Apesar disso, havia algo nele que sempre intrigou a minha avó: a sua devoção a Deus. Mesmo em meio ao caos que era sua vida, ele nunca deixava de ir à missa aos domingos e fazia questão de pedir a bênção dos padres para cada casa que ele construía. Mas, como tudo mais, até isso foi abandonado por ele. Meu avô deixou de frequentar a igreja e, com o tempo, até deixou de acreditar em Deus. Os últimos anos da vida dele foram em decadência. Seus órgãos começaram a falhar e as consequências do alcoolismo cobraram um preço alto. Mas a noite da sua morte foi um verdadeiro divisor de águas. Minha avó nunca contou os detalhes completos para ninguém, exceto para mim, naquela noite. Ela disse que ele chegou em casa completamente bêbado, tropeçando nos móveis e rindo sozinho. Ele estava tão embriagado que mal conseguia ficar em pé. A minha avó o ajudou a ir para o quarto, o acomodou na cama e foi para a cozinha preparar algo para ele comer, na esperança de que isso diminuísse o efeito do álcool. Foi então que ela ouviu um grito que não era humano. Assustada, ela correu para o quarto. O que ela encontrou lá foi uma coisa que ela jamais seria capaz de explicar completamente. No centro do quarto, uma luz intensa tomava conta de tudo. A origem da luz era uma entidade de aparência indescritível. Tinha a forma de um homem, mas o seu corpo parecia feito de carne e luz. Por toda a extensão do seu ser, havia olhos que se abriam e fechavam, com pupilas brancas que pareciam observar tudo e todos ao mesmo tempo. Luciano, nas palavras da minha avó, aquela presença era esmagadora. Embora ela emanasse uma luz celestial, minha avó sentia um medo profundo, como se estivesse diante de algo muito além da sua compreensão. Aquela entidade não falou, não se moveu, apenas esteve ali por segundos que pareceram uma eternidade. E assim como apareceu, ela desapareceu repentinamente. Quando a luz se foi, meu avô estava caído no chão. A garrafa de cachaça que ele segurava derramava seu conteúdo no chão, mas ele já não tinha mais vida. Minha avó, paralisada, não sabia o que fazer. Ela optou por contar uma versão mais simples para a família, que ele havia morrido por complicações do alcoolismo. Mas no fundo ela acreditava que aquilo que havia presenciado era um castigo divino. Depois de me contar essa história, minha avó me olhou nos olhos e disse algo que me marcou profundamente. Eu não acredito mais em Deus por amor, e sim por medo. Porque se um anjo é daquele jeito, imagine como será Deus. Suas palavras ecoaram na minha mente por dias. Será que Deus realmente enviou um anjo para buscar o meu avô? Ou aquilo era outra coisa, algo que a minha avó interpretou como uma intervenção divina? A ideia de um Deus justo, mas também severo, passou a ocupar os meus pensamentos. Com o tempo eu comecei a entender que o medo da minha avó não era apenas do julgamento divino, mas de quão pequenos e frágeis somos diante do desconhecido.
Ela passou o resto da vida se dedicando à fé, mas não com o mesmo fervor de antes. Sua relação com Deus tornou-se mais introspectiva, quase silenciosa. Meus amigos, essa história me ensinou muitas coisas. Eu aprendi sobre as consequências das escolhas da vida, sobre como o amor pode se transformar em resignação e, acima de tudo, sobre como as experiências podem moldar a nossa visão do mundo. Minha avó sempre foi uma mulher forte, mas aquela noite deixou marcas que ela carregou até o fim dos seus dias. E quanto a mim, sempre que eu me lembro do que ela me contou, eu me pergunto sobre a verdadeira natureza do divino. Será que Deus realmente intervém de forma tão direta em nossas vidas? Ou será que somos nós que, no desespero, buscamos explicações para o inexplicável? Seja como for, uma coisa é certa. Há muito mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. E se um anjo tem aquela aparência, eu faço a mesma pergunta que a minha avó fez a si mesma naquele dia. Como será a aparência de Deus? O seminarista possuído. Boa noite, Luciano. Boa noite, inscritos do canal. Antes de começar a narrar o que aconteceu, eu quero explicar algumas coisas para quem não está familiarizado com a formação sacerdotal. Eu sou seminarista, ou seja, alguém que decidiu dedicar a sua vida a Deus e está em processo de se tornar sacerdote. Esse caminho é longo e pode durar até 9 anos, começando, como foi o meu caso, em um seminário menor. Durante esse período, convivemos intensamente com outros seminaristas, compartilhando estudos, refeições e orações. Foi nesse ambiente que eu conheci um jovem a quem eu vou chamar aqui de Inácio. Desde o início ele não parecia ter a verdadeira intenção de seguir o caminho sacerdotal. Ele era desobediente, indisciplinado e frequentemente se envolvia em situações que geravam desconforto. Mas o que realmente chamava atenção eram certas atitudes estranhas que chegavam a deixar a todos muito assustados. Eu me lembro de um episódio marcante durante o café da manhã no refeitório. De repente o Inácio se levantou, subiu em uma das mesas derrubando pratos e copos e ficou parado encarando o chão com a boca aberta. Ele não movia um músculo e nem sequer piscava. A princípio pensamos que era alguma brincadeira de mau gosto, mas a situação ficou séria quando um dos padres tentou ajudá-lo e percebeu que o seu corpo estava rígido como uma pedra. Mesmo com muito esforço, ele não conseguiu tirá-lo lá de cima. Após alguns segundos, o Inácio desabou no chão como se tivesse desmaiado. Seus pais foram chamados e o levaram ao hospital para exames. E mais tarde, ele nos contou que os médicos não encontraram nada de errado com ele. Ele mesmo não tinha ideia do que havia acontecido. E ele chegou a brincar dizendo que talvez ele estivesse possuído. Cerca de 2 semanas depois, todos no dormitório foram despertados por um grito aterrorizante no meio da noite. Nós corremos para ver o que estava acontecendo e encontramos o Inácio em sua cama, se retorcendo de uma forma muito sinistra. Seus braços e ombros pareciam deslocados e suas pernas estavam em posições impossíveis. Ele gritava de dor pedindo ajuda, mas ninguém sabia o que fazer. Os padres chegaram e tentaram movê-lo, mas novamente seu corpo estava rígido, como se estivesse petrificado. Eu mesmo vi quando tentaram levantar seus braços, mas eles não se mexeram nem 1 centímetro. Após alguns minutos de tensão, ele subitamente parou de gritar e caiu em um sono profundo. Seu corpo relaxou, permitindo que os padres o reposicionassem na cama. No dia seguinte, ele não se lembrava de nada e os médicos novamente não encontraram explicações. Começaram a surgir especulações de que o problema dele poderia ser espiritual e não físico.
Nas noites seguintes, o Inácio começou a agir de maneira ainda mais perturbadora. Ele era visto vagando pelos corredores do seminário como um sonâmbulo, andando na escuridão ou parado em lugares improváveis, completamente imóvel. Muitos seminaristas evitavam cruzar com ele nesses momentos, movidos pelo medo do desconhecido. Eu me lembro de uma noite em particular quando eu acordei e eu vi a sua silhueta parada na porta do meu quarto. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, como se não houvesse vida neles. Eu tentei chamá-lo, mas ele não respondeu. Depois de alguns segundos ele se virou e foi embora, me deixando completamente aterrorizado. Os rumores começaram a se espalhar rapidamente. Alguns acreditavam que ele estava realmente possuído por um espírito maligno. Outros disseram que um padre exorcista havia sido chamado em segredo para ajudá-lo. No entanto, nossos tutores evitavam falar sobre o assunto, talvez para não nos deixar ainda mais assustados. Então, uma manhã percebemos que o Inácio não estava mais no seminário. Nos foi dito apenas que seus pais haviam vindo buscá-lo e que ele não voltaria. Nós nunca recebemos uma explicação oficial sobre o que aconteceu. Com o passar do tempo, surgiram novas histórias. Alguns diziam que ele havia sido internado em uma clínica psiquiátrica, enquanto outros afirmavam que ele havia sido submetido a um exorcismo completo. A verdade, no entanto, sempre permaneceu um mistério. Até hoje eu não consigo esquecer o que eu vivi naquele seminário. Sempre nos ensinaram que ao trilhar o caminho de Deus, nós estaríamos mais protegidos contra o mal. No entanto, a experiência do Inácio provou que nem sempre é assim. Talvez ele fosse vulnerável por causa de sua falta de fé verdadeira. Ou talvez ele tenha sido alvo de algo além da nossa compreensão. O que aconteceu com ele serve como um lembrete sombrio de que o mal existe e pode se manifestar de maneiras inesperadas, mesmo em lugares sagrados. E enquanto muitos preferem esquecer, eu continuo refletindo sobre esses eventos, buscando respostas que talvez nunca cheguem. Para aqueles que consideram seguir o caminho do sacerdócio, eu deixo um aviso. Dediquem-se com verdadeira fé e convicção, pois, como eu aprendi nessa história, a falta de comprometimento e fé pode abrir portas para forças que nenhum de nós está preparado para enfrentar. Muito obrigado a todos pela atenção. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Ela é minha. Olá, Luciane e amigos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu quero compartilhar uma experiência que até hoje eu considero a mais assustadora que eu já vivi. Essa lembrança ainda me causa arrepios. Eu nasci em uma família profundamente cristã. Desde pequena, meus pais me ensinaram a ter fé e a confiar em Deus. A religião sempre foi uma parte central de nossas vidas, e assim como meus pais, eu também era muito devota. Meu pai, além de ser um homem muito piedoso, também é um músico talentoso. Ele tem uma voz impressionante e um dom inegável para tocar contrabaixo. Por muitos anos, ele participou do grupo musical da igreja que frequentávamos. O grupo era grande e composto por vários músicos e cantores. Eles ensaiavam todas as quartas-feiras à noite, e eu sempre os acompanhava, pois eu adorava ouvir a música e sentir a atmosfera de união e fé.
No entanto, uma dessas quartas-feiras marcou a minha vida para sempre. Naquele dia o tempo estava péssimo. Chovia forte e tivemos que esperar mais do que o habitual para voltar para casa. Enquanto a chuva caía lá fora, os músicos e os cantores decidiram aproveitar o tempo para continuar tocando e cantar mais algumas músicas de louvor. Além disso, eles fizeram uma pequena jornada de oração para encerrar o ensaio. Tudo parecia normal até que uma das cantoras começou a se sentir mal. No início pensaram que era apenas cansaço ou talvez uma queda de pressão. Mas aos poucos o seu comportamento foi ficando estranho. Ela começou a agir de forma desorientada, como se estivesse confusa ou diferente. Os presentes se reuniram ao seu redor pedindo a Deus que a ajudasse. Então, enquanto eles oravam fervorosamente, uma coisa terrível aconteceu. A mulher começou a emitir sons estranhos como se estivesse falando em outro idioma. Sua voz havia mudado completamente. Não era mais a doce voz que costumávamos ouvir cantando louvores. Agora era uma voz grave, rouca e assustadora. De repente ela gritou em um tom que parecia ecoar pelas paredes da igreja. Ela é minha. Vocês nunca vão tirá-la de mim. O medo então tomou conta de todos. Eu tinha apenas 12 anos na época e eu fiquei completamente aterrorizada. Era como se o ar ao nosso redor tivesse ficado pesado. O pastor, junto com outros membros da igreja, começou a orar mais intensamente, clamando pelo nome de Deus e pedindo libertação. A mulher, no entanto, começou a se contorcer de uma forma não natural. Seus olhos, antes castanhos, mudavam de cor, passando de um vermelho intenso para um tom arroxeado que parecia brilhar no escuro. Sua pele pálida e suada parecia se transformar. Seu rosto adquiria traços diferentes, como se outra pessoa estivesse emergindo dentro dela. Alguém com a aparência de uma velha enrugada, com uma expressão maligna e assustadora. Ela ria alto, um riso que mais parecia um grito de dor misturado com zombaria. De repente ela começou a gritar de forma desenfreada, como se algo estivesse lutando para sair de dentro dela. Sua garganta parecia incapaz de suportar tamanha pressão. E sua voz começou a falhar, mas o terror que ela causava permanecia. Minha mãe, percebendo meu estado de pânico, tentou me tranquilizar. Ela dizia para eu confiar em Deus, mas a verdade é que naquela idade era impossível não ter medo. Eu era apenas uma criança assistindo a algo que parecia saído de um filme de terror. Depois de alguns minutos, a minha mãe decidiu me tirar dali. Enquanto ela me levava para fora da igreja, eu ainda conseguia ouvir os gritos e as orações vindos lá de dentro. Quando finalmente saímos, a chuva parecia ter diminuído, mas o meu coração continuava disparado. Mais tarde eu soube que após um longo tempo de orações, a mulher finalmente se acalmou. Ela voltou a si, mas ninguém tinha certeza se o que quer que estivesse dentro dela havia sido completamente expulso. Nos dias seguintes ela quase não era vista no bairro, e das poucas vezes que eu a vi, eu notei que seus olhos carregavam uma tristeza e um peso que não existiam antes. Hoje eu já não sigo o cristianismo como antes, mas aquele dia ficou marcado em minha memória. Eu nunca esqueceria o som daquela voz, os olhos que mudavam de cor e a sensação de que algo muito além da nossa compreensão estava presente naquele lugar. Muito obrigado a todos que ouviram a minha história até o final e até uma próxima oportunidade.